Senhor Jesus começa a falar no capítulo 23 de Mateus, e ele começa a dizer que os fariseus e os escribas estão sentados na cadeira de Moisés, que eles atam fardos nas pessoas, pesados, que não movem nem com um dedo, que procuram os primeiros lugares nas cadeiras e que querem ser chamados de mestre. Então, quando o Senhor Jesus se dirige aos apóstolos, ele diz: vós, porém, a ninguém chameis de mestre, pois um só é o vosso mestre. Vós sois todos irmãos. A ninguém chameis de pai, pois um só é o vosso pai. O maior dentre vós é o teu servo. Nesse pequeno texto, nós podemos observar um grande ensinamento do Senhor Jesus. Talvez seria algo que nós, hoje, tivéssemos que reaprender do Senhor Jesus. Precisamos nós todos observar todo o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Nós precisamos colocar nossa atenção nos textos da palavra de Deus. Quando a palavra diz que a ninguém chameis de mestre, que um só é o vosso mestre, vós sois todos irmãos. Talvez a maior lição do Evangelho hoje seria que nós somos muitos irmãos. Que independente do dom que nós temos, ou apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou pastores e mestres, qualquer tipo de dom que nós tenhamos, esse dom não pode nos separar dos outros irmãos. Não somos maiores ou menores do que qualquer um irmão. A nossa condição de irmão mais velho nos torna mais baixo do que qualquer irmão. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, lá no capítulo 2, verso 5 de Filipenses, Paulo diz que ele, mesmo sendo Deus, o Senhor Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se e tomou a forma de servo e morreu com morte de cruz. E no mesmo capítulo 2 diz assim que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No capítulo 2, verso 3 diz assim: considerai os outros superiores a vós. Isso é uma grandeza do Evangelho. Isso é a mais pura palavra do Senhor Jesus. Porque quanto mais luz nós temos do Senhor, mais pequenos nós nos consideramos. Assim como João Batista disse, no capítulo 3, verso 30 de João, que era necessário que ele cresça e João diminua. É necessário que o Senhor Jesus cresça e nós diminuamos. Nós, quando vemos e olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós sabemos que o ministério de Paulo teve 3 etapas de 11 anos cada uma. Na primeira etapa do ministério de Paulo, ele, no capítulo 15, verso 9 de Coríntios, ele diz assim que ele, Paulo, o menor dos apóstolos, que nem era digno de ser chamado. Na segunda etapa da vida de Paulo, lá em Efésios capítulo 3, verso 8, ele diz: eu, Paulo, o menor dos santos. Já na última etapa da vida de Paulo, no capítulo 1, verso 15 de 1 Timóteo, ele diz assim que digna é essa palavra de toda aceitação, que o Senhor Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é o Senhor Jesus crescer em nós. Quanto mais o Senhor Jesus vai crescendo na vida de cada irmão, menor esse irmão vai se considerando. E ele vai crescendo para o Senhor, mas diminuindo para os homens. É isso que nós precisamos compreender nos dias de hoje, porque os tempos são maus. E muitos irmãos vão crescendo e crescendo e crescendo, crescendo como um pão com fermento. E essa é uma das características do fermento dos fariseus. E essa doutrina de um crescimento, de uma hierarquia dentro da igreja do Senhor, também faz parte do fermento dos fariseus. Que o Senhor possa nos ajudar e que nós possamos entender essa palavra e que ela possa entrar no nosso coração e que ela possa transmitir vida para nós. Amém.